Olá, se você assistiu o vídeo anterior, já percebeu que grande parte das boas oportunidades de leilão originam-se de problemas. E é aí que mora o perigo. Tem muita gente que analisa só o preço dos imóveis de leilão e não os riscos. E muitos desses riscos são graves e pior, financeiramente e emocionalmente caros. Eu vou dar alguns exemplos aqui de riscos que eu já vi bem de perto. Primeiro risco, o investidor arrematou o imóvel de leilão sem analisar a matrícula. E eu tenho uma historinha muito gravada que meu primo me contou. Olha só, ele recebeu um cliente no escritório dele e o cliente queria arrematar o imóvel em São Paulo. Porém, o cliente achou caro e não pagou os honorários do meu primo e pior, arrematou o imóvel sem realizar as análises jurídicas, financeiras e estratégicas da operação. Resumindo, existia uma cláusula de usufruto na matrícula. E no caso específico, isso significava que quem era beneficiário do usufruto, que era a pessoa que estava morando no imóvel, tinha o direito de morar nesse imóvel até que morresse. E detalhe, a pessoa tinha apenas 40 anos de idade. Ele pagou caro no imóvel de leilão e não vai poder usufruir até que o beneficiário do usufruto saia desse imóvel. Mas sabe o que é pior dessa história? Meu primo descobriu que, antes do leilão, a pessoa que estava morando no imóvel estava disposta a receber uma certa quantia para sair do imóvel. Mas depois que foi arrematado o leilão, ela dobrou essa quantia. Então o problema ficou maior, né? Risco 2. Imóvel arrematado sem conhecimento de alta dívida de condomínio. Pode parecer meio óbvio, mas tem alguns casos que a dívida fica mais difícil de ser encontrada. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, o inquilino deve para o condomínio e o condomínio contrata uma administradora. E com o passar dos anos, vai mudando de administradora. E as administradoras passadas, muitas vezes, ficam responsáveis por dívidas. Risco 3. Imóvel arrematado sem conhecimento do perfil do ocupante. Recentemente, nós trabalhamos na emissão de posse de um dos nossos clientes que arrematou sozinho o imóvel leilão e o ocupante desse imóvel era usuário de drogas e tinha arma de fogo em casa. Olha o risco. E tudo isso pode ser verificado antes de arrematar o imóvel, porque a gente tem oportunidade de leilão todos os dias. Então não vale a pena entrar em risco, ou seja, pôr a nossa vida em risco e também entrar numa operação que trará um custo emocional muito alto. Tudo isso tem que ir no cálculo antes de arrematar o imóvel de leilão. Risco 4, leilão nulo e com atuação de juízo demasiadamente lento. Uma vez eu analisei uma oportunidade de leilão que eu iria adquirir para mim como investidor. E tinha um processo judicial entre 2 e 3 mil páginas. E eu li o processo. E eu descobri no meio desse processo que este mesmo imóvel já havia ido a leilão há 4 anos atrás. E o pior, a pessoa que comprou esse imóvel em leilão descobriu uma nulidade, informou a juiz e solicitou a devolução dos valores investidos. Só que as coisas iam acontecendo no processo, o juízo era muito lento e, resumindo, 4 anos se passaram e o dinheiro ainda não havia sido devolvido. Imagina o estresse causado para esse investidor. E quinto risco, imóvel arrematado envolvendo litigante predatório. É aquele que recorre de absolutamente todos os despachos e decisão do juízo, causando bastante morosidade, estresse emocional e prejuízo financeiro. É claro que esses são alguns dos riscos, há muitos outros, poderíamos ficar a tarde inteira falando, mas esses são alguns dos principais que mais causam prejuízo e assustam. E isso não é papo de vendedor. Quem trabalha com leilões sabe que realmente pode ser um mar de pegadinhas e se você não tiver conhecimento e experiência, você pode cair nelas. E é exatamente nesse ponto que entra a assessoria de leilões. Nós vendemos o nosso conhecimento, mas também vendemos a nossa experiência para que você caminhe no jardim sem se cortar com os espinhos e alcance o resultado final em segurança. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente o que faz um assessor de leilões. Se você quer entrar nesse mercado de leilões com segurança, assiste o próximo vídeo.